Oi, tudo bem? Hoje eu quero falar com você sobre minimalismo. É um assunto longo, vai ser um vídeo um pouco mais longo, então você pode ficar à vontade para ir fazer aquele serviço doméstico enquanto ouve. Pode lavar sua louça, passar sua roupa, mas eu quero falar sobre minimalismo. Esse termo está sendo muito utilizado mais ou menos de 2018, 2019 para cá, mas na verdade ele já era um termo usado no século XX para falar sobre artes, sobre ser mais essencialista, né? Ter o básico. Mas atualmente ele vem sendo usado muito relacionado a coisas, a objetos, a ter um número X de peças no guarda-roupa, a não acumular coisas. E na verdade, eu comprei esse livro que chama O Essencialismo, em 2018. Eu comprei esse livro e li esse livro e percebi que muitas coisas que é falado nesse livro eu faço na minha vida mesmo sem saber desse termo minimalismo. Eu não gosto de me rotular como uma pessoa minimalista, mas tem várias coisas que eu aplico na minha vida, que são conceitos desse livro, e eu gostaria de compartilhar com você hoje. Então, o que é ser minimalista, Então, a pessoa que é minimalista, ele preza mais pela qualidade do que pela quantidade. Ele faz exatamente o que é essencial, o que é realmente estritamente necessário. Aqui nesse livro fala que só quando nos permitimos parar de tentar fazer tudo e deixar de dizer sim a todos é que conseguimos oferecer nossa contribuição máxima àquilo que realmente importa. Então, quando a gente fala de minimalismo, é justamente falar de menos, porém melhor. É necessário parar constantemente e nos perguntar: estou investindo nas atividades certas? O caminho do essencialista, da pessoa minimalista, essencialista, exige aprender a fazer uma distinção, filtrar todas as opções e selecionar apenas as verdadeiras essenciais. Então vão ter ocasiões que você vai deixar de fazer alguma coisa que é boa para fazer uma coisa que é melhor. Então muitas opções boas serão deixadas de lado, não é apenas as coisas ruins que são deixadas de lado, mas coisas boas, porque você, nesse caso, se dedicará a coisas melhores ainda. O caminho do essencialista, então, exige fazer essa filtração do que é essencial. Não é sobre só fazer menos, só por fazer, para dizer que faz menos, mas é investir tempo e energia da forma mais sábia possível para dar sua contribuição máxima, fazendo apenas o que é essencial. E quando eu li esse livro, eu percebi que eu já fazia alguma das coisas, porque na verdade a Bíblia Sagrada, ela nos ensina muito sobre essencialismo. O próprio Jesus, ele fala sobre fazer o que realmente é necessário, Se dedicar às coisas que têm valor. Em Mateus capítulo 6, Jesus fala para nós não ajuntarmos tesouros na terra, onde a traça consome, mas que nós possamos ajuntar, tesouros no céu, porque aonde estiver o nosso tesouro vai estar nosso coração. Ou seja, aqui Jesus está sendo essencialista. Ele está dizendo: foquem nas coisas que realmente são necessárias, que realmente importam. E aí ainda no capítulo 6 ele fala das inquietações humanas, e fala que a gente não precisa andar ansiosos, porque o que é de comer e beber, o que é necessário à nossa sobrevivência, ele vai nos proporcionar. Então Jesus, para mim, é o grande exemplo de essencialista, de minimalista, apesar de que a Bíblia não usa esse termo, mas os princípios já estão na Bíblia. Mas eu gostaria de te mostrar aqui agora alguns exemplos práticos de como eu aplico esse essencialismo, na minha vida, em alguns aspectos. Por exemplo, como eu disse, o essencialista não é relacionado apenas à quantidade. Por exemplo, se você tem 50 pares de sapato e todos os dias você usa um, dentro de 2 meses você vai usar os 50 pares de sapato. 50 pares de sapatos são muitos sapatos? Sim, são muitos.
Mas se você usa todos eles, você está sendo uma pessoa essencialista. Ou seja, tudo que você tem é usado na prática. Agora, se você só tem 10 pares de sapato e mesmo assim você só usa 5 pares, entra ano e sai ano e alguns pares de sapato não são usados, você não está sendo essencialista. Ou seja, você investiu dinheiro em um item, comprou aquele objeto e está ali encostado no seu armário, você não está usando. Então não é necessariamente sobre quantidade. E também o essencialismo não é sobre só coisas materiais, é importante falar disso. Não é só sobre coisas materiais, e eu vou dar alguns exemplos para você. Então quando a gente fala de roupa, calçado, né, é justamente isso, de ter peças que você realmente usa. Porque se você tiver várias peças que você não usa, primeiro, você vai precisar trabalhar mais, gastar mais do seu tempo para comprar coisas que vão acabar ficando encostadas no seu guarda-roupa. Então, isso é uma ação nada essencialista. Então, o essencialista, ele sempre tem coisas que ele gosta e que ele usa realmente. Além disso, quanto mais objetos você tem, mais tempo você gasta para cuidar daqueles objetos, né? Isso também deve ser considerado. O essencialista também, ele é essencialista nas palavras, e eu gosto muito disso, porque o essencialista nas palavras, né, é totalmente alinhado com a Bíblia. A Bíblia diz, né, sobre o tempo de falar, o tempo de ficar calado. Então, o essencialista, ele só fala alguma coisa quando as suas palavras são mais importantes do que o seu silêncio. Então, não é sempre que um assunto está sendo discutido, está sendo posto na mesa, que o essencialista fala. Porque, na verdade, a gente aprende muito mais ouvindo os outros do que falando. Porque quando a gente fala, a gente só fala o que já está em nós, né? Aquilo que a gente já sabe. Mas quando a gente para e ouve, você está aprendendo outras coisas. Então, o essencialista em palavras, ele fala o essencial. Se não for necessário, se a opinião dele não for relevante, ele não fala. Outra coisa que eu gosto do essencialismo é aplicar o essencialismo na alimentação. Ou seja, comer alimentos de qualidade e não quantidade. Então, por exemplo, às vezes as pessoas dizem, mas a alimentação saudável, ela fica cara, né? Fica cara por quê? Porque às vezes a pessoa compra em excesso ou compra alimentos que estão na moda, alimentos fit, alimentos diet, por aí vai. Mas se a gente for pegar a alimentação bíblica, né, que é a alimentação baseada em legumes, verduras, folhagens e carne, ela é uma alimentação que na prática não sai tão cara assim. Então, o essencialismo na alimentação é comprar aquilo que é essencial, sem muitas firulas, né, alimentos de qualidade ao invés de quantidade. Tem um ponto do essencialismo, né, de minimalismo, que eu sempre gostei muito, que está relacionado à casa, né, aos objetos que se tem na casa. Então, eu não gosto de ter muitas coisas em casa, porque quanto mais coisas eu tenho, mais tempo eu preciso trabalhar para pagar essas coisas e mais eu tenho que cuidar. Por exemplo, móveis. Eu gosto apenas de ter os móveis necessários para a sobrevivência. Então, eu gosto de uma casa mais ampla,